Olá, seja bem-vindo ao Semanário do Pensamento. A partir desta semana, traremos em áudio as principais obras dos maiores pensadores da história. Se inscreva aqui no canal e ajude a filosofia a atingir mais gente na rede. Vamos começar com a obra do filósofo alemão iluminista Immanuel Kant, A Religião nos Limites da Simples Razão. Kant nasceu em Königsberg no ano de 1724. A primeira edição de A Religião nos Limites da Simples Razão foi publicada em 1793. Prefácio. A moral, que é baseada no conceito do homem enquanto ser livre que por isso mesmo se obriga, por sua razão, às leis incondicionais, não tem necessidade nem da ideia de um ser diferente superior a ele para conhecer seu dever, nem de outro móvel a não ser a lei pela qual o observa. Como mínimo, é por própria culpa do homem se nele se encontra semelhante necessidade que não pode ser remediada por qualquer outra coisa, pois o que não tem sua fonte nele próprio e em sua liberdade não poderia compensar sua deficiência moral. No que se refere, portanto, a ela, tanto objetivamente quanto ao querer, como subjetivamente quanto ao poder, a moral não tem necessidade alguma da religião, mas basta-se a si mesma graças à razão pura prática. Com efeito, uma vez que suas leis obrigam em virtude da simples forma de legalidade universal das máximas, que devem ser tomadas em conformidade com ela como condição suprema, ela própria incondicional, de todos os fins, ela não tem, de uma maneira geral, necessidade alguma de um motivo material que determine o livre-arbítrio, ou seja, de um fim, nem em que consiste o dever, nem para ser impelido a cumpri-lo, mas ela pode e deve, quando se trata de dever, fazer abstração de todos os fins. Assim, por exemplo, para saber se, em justiça, devo dar um testemunho verídico ou se devo, ou mesmo se posso, agir lealmente quando alguém reclama o bem de outrem que me foi confiado, não tenho que procurar uma finalidade que poderia me propor de realizar ao fazer minha declaração. De fato, pouco importa a natureza dessa finalidade. Melhor, aquele que, quando sua disposição legal lhe é reclamada legalmente, julga necessário ainda indagar-se sobre um fim, já é por esse fato imiserável. Mas, embora a moral para seu uso não tenha necessidade da representação de um fim que deveria preceder a determinação da vontade, pode ocorrer que tenha uma relação necessária com um fim desse gênero, não como um fundamento, mas como as consequências necessárias das máximas adotadas em conformidade com as leis. Com efeito, sem relação de finalidade, nenhuma determinação voluntária pode se produzir no homem, pois não pode estar desprovida de um efeito qualquer, cuja representação deve poder ser admitida, se não como princípio de determinação do arbítrio e fim antecedentes na intenção, pelo menos como consequência de sua determinação pela lei, em vista de um fim, finis inconsequentiam venies. Sem este, um livre-arbítrio que não acrescenta pelo pensamento a ação, que tem em vista algum objeto, objetiva ou subjetivamente determinado, que tem ou deveria ter, e sabendo sem dúvida como, mas não em que sentido deve agir, não poderia satisfazer de modo algum. Desse modo, para agir bem, não há necessidade moral de um objetivo. A lei que compreende de uma maneira geral a condição formal do uso da liberdade lhe basta. Da moral, porém, um fim se deduz, pois é impossível que a razão seja diferente da resposta dessa pergunta. Que pode resultar desse agir bem que é o nosso? E para que poderíamos, mesmo se isso não dependesse inteiramente de nosso poder, dirigir nossa atividade como se fosse para uma finalidade, para que se evidenciasse pelo menos concordância com ela? Não se trataria certamente senão da ideia de um objeto que compreende, reunidos nele, a condição formal de todos os fins tais como devemos tê-los, ou que seria o dever, e ao mesmo tempo
todo o condicionado correspondente a todos esses fins que são os nossos, no caso a felicidade conforme a observância do dever, isto é, a ideia de um soberano bem no mundo, cuja possibilidade nos obriga a admitir um ser supremo moral, santíssimo e todo-poderoso, podendo só ele unir os dois elementos que comporta. Entretanto, essa ideia, no caso considerada de modo prático, não é vazia, porque provê a nossa necessidade natural de conceber para a nossa atividade, tomada em conjunto, algum fim último que pode ser justificado pela razão. Se assim fosse, haveria um obstáculo para a determinação moral. Ora, o que é essencial aqui é que essa ideia se deduz da moral e não é seu fundamento. Propor esse fim supõe de imediato princípios morais. Não pode ser indiferente para a moral, portanto, conceber ou não a ideia de um fim último de todas as coisas. Seu acordo com esse não aumenta, na verdade, o número de seus deveres, mas lhe proporciona, contudo, um ponto particular de convergência em que todos os fins passam a unir-se. De fato, é somente desse modo que a ligação da finalidade por liberdade com a finalidade da natureza, da qual não podemos de forma alguma nos dispensar, pode tornar-se uma realidade praticamente objetiva. Suponha-se um homem que respeita a lei moral, ao qual surge a ideia, dificilmente evitável, de procurar que o mundo poderia realmente criar, guiado pela razão prática se tivesse o poder de fazê-lo e se incluísse ele mesmo como membro. Ele o escolheria certamente, não só como precisamente o comporta a ideia moral do bem soberano, se a escolha fosse deixada a ele, mas gostaria, além disso, que existisse um mundo, de uma maneira geral, em que a lei moral exigisse que o maior bem possível para nós fosse realizado, mesmo se, em conformidade com essa ideia, se viesse em perigo de perder ele mesmo boa parte de sua felicidade. Com efeito, é possível que não possa satisfazer ao que essa última exige e que a razão interfira como condição. A partir desse momento, se sentiria coagido pela razão a reconhecer como seu também esse julgamento produzido de uma forma totalmente imparcial, de algum modo por um estranho. Com isso, o homem prova que necessita de origem moral para conceber, para além de seus deveres, um fim último que seria como seu resultado. A moral conduz, portanto, infalivelmente à religião, ampliando-se desse modo até a ideia de um legislador moral todo-poderoso, exterior ao homem, na vontade do qual reside um fim último da criação do mundo, que pode e deve ser igualmente o fim último do homem. Se a moral reconhece na santidade da lei um objeto do maior respeito, representa, ao nível da religião na causa suprema, executora dessas leis, um objeto de adoração e manifesta-se em sua majestade. Tudo, no entanto, mesmo o que há de mais sublime, se ameniza nas mãos dos homens, se empregam a ideia em o seu uso. O que não pode ser verdadeiramente honrado, a não ser enquanto o respeito é livre, é obrigado a acomodar-se às formas às quais somente leis de coerção podem conferir consideração, e o que se expõe espontaneamente à crítica pública de todos deve submeter-se a uma crítica que dispõe de força, isto é, uma censura. Entretanto, como o mandamento obedece à autoridade, é também moral e a sua observância, como a de todos os outros deveres, pode ser relacionada à religião. Compete a um tratado consagrado ao conselho determinado dessa dar ele mesmo um exemplo dessa obediência, que, no entanto, não pode ser provada só e simplesmente pela atenção respeitosa da lei que traduz uma só ordenação do Estado, ficando cega para todas as outras, mas por um respeito geral a todas as ordenações em conjunto. Ora, o teólogo que censura os livros pode ter sido nomeado, seja para se preocupar somente com a salvação das almas, seja também da salvação das ciências. O primeiro juiz é nomeado somente como eclesiástico, mas o segundo o é igualmente como sábio. A este último, como membro de uma instituição pública a qual, sob o nome de universidade, são confiadas todas as ciências para cultivá-las e preservá-las de todo preconceito, incumbe restringir as pretensões dos primeiros para que sua censura não cause nenhum dano no domínio das ciências. Se um e outro forem teólogos bíblicos,
a censura superior caberá ao último, enquanto membro universitário da faculdade encarregada de examinar essa teologia, pois, no que se refere ao primeiro objeto, a salvação das almas, no caso, ambos têm a mesma missão. No que se refere, porém, ao segundo, no caso, a salvação das ciências, o teólogo, enquanto sábio e universitário, deve desempenhar, além disso, uma função particular. Se essa regra for eliminada, chegar-se-á aonde já se chegou, por exemplo, aos tempos da Galileia. Ou seja, o teólogo bíblico, para humilhar o orgulho das ciências e poupar-se em seu estudo, arrisca incursões até mesmo no domínio da astronomia ou de outras ciências, por exemplo, a história antiga da Terra. Desse modo, imitando esses povos que não encontram em si próprios a força e o empenho suficientes para defender-se contra os perigosos ataques, transformam em deserto tudo que os cerca e lhe põe um freio em todas as experiências do entendimento humano. Entretanto, no campo das ciências, oponha a teologia bíblica a uma teologia filosófica, que é o bem confiado a outra faculdade. Essa teologia, se no entanto permanecer dentro dos limites da simples razão e utilizar para confirmar e aplicar suas proposições a história, as línguas, os livros de todos os povos, mesmo a Bíblia, mas somente em si, sem querer introduzir suas proposições na teologia bíblica, nem modificar os dogmas oficiais desta, o que é privilégio dos eclesiásticos, deve ter plena liberdade de se desenvolver até onde sua ciência puder chegar. Caso for constatado que o filósofo realmente ultrapassou seus limites, invadindo o campo da teologia bíblica, o direito de censura não pode ser contestado ao teólogo, considerando somente como eclesiástico. Entretanto, se subsistir ainda alguma dúvida e se, por conseguinte, se coloca a questão de saber se a causa disso é um livro ou algum texto público do filósofo, a censura superior só pode recorrer ao teólogo bíblico enquanto membro de sua faculdade, porque a ele foi igualmente confiado o segundo interesse da coisa pública, que é de ter cuidado do florescimento das ciências, e porque sua nomeação é tão legítima quanto a do primeiro. A primeira censura compete certamente, nesse caso, a essa faculdade e não à faculdade de filosofia, porque somente ela conserva o privilégio de certas doutrinas, enquanto que a outra faz das suas um comércio aberto e livre. Disso decorre que somente a primeira pode se queixar se for causado algum dano ao seu direito exclusivo. Uma dúvida a respeito dessa violação é fácil de ser evitada, a despeito da proximidade das duas doutrinas em seu conjunto e o temor que a teologia filosófica tem de não ultrapassar seus limites, contanto que se considere que essa desordem não decorre do fato de que o filósofo toma alguns empréstimos da teologia bíblica para usar segundo seus fins, pois esta não haverá de contestar que contém muitas coisas que são comuns com as doutrinas da simples razão, e ainda muitos detalhes que remontam à história, à filologia e à sua censura. Não haveria desordem, mesmo admitindo que se emprega os empréstimos no sentido conforme a simples razão, embora fato pouco agradável a essa teologia. A desordem provém, contudo, do fato de o filósofo introduzir nela, querendo desse modo desviá-la, para fins que sua instituição não permite. Assim, não se pode dizer, por exemplo, que o professor de direito natural que recorre a empréstimos do Código Romano para sua filosofia do direito, de expressões e fórmulas clássicas, se intrometa nele, mesmo se não as usar, como ocorre muitas vezes, exatamente no sentido em que deveriam ter, segundo os comentadores desse direito. É suficiente que não permita que os juristas propriamente ditos, e mesmo os tribunais, as empreguem também nesse sentido. De fato, se não fosse autorizado a agir desse modo, poder-se-ia também inversamente acusar o teólogo bíblico e o jurista estatutário de atentar um número incalculável de vezes contra o domínio da filosofia, porque ambos, não podendo dispensar a razão e se tratar de ciência, de filosofia, se veem obrigados a tomar numerosos empréstimos, na verdade, no interesse particular dos dois. Se, contudo, se tratasse para o teólogo bíblico de, se possível, não entrar em colisão com a razão no qual tange a religião, é fácil prever de que lado estaria a perda. Com efeito, uma religião que, sem hesitar, declara guerra à razão, não poderia sustentá-la contra ela por muito tempo. Ouso até mesmo propor isso. Não conviria, após a conclusão
dos estudos acadêmicos de teologia bíblica acrescentar sempre como conclusão uma lição especial sobre a pura doutrina filosófica da religião, doutrina essa que utiliza tudo mesmo, a Bíblia, seguindo um manual como, por exemplo, este livro, ou outro se nesse gênero não se possa encontrar um melhor, em vista de uma formação completa do candidato? Com efeito, as ciências não se desenvolvem a não ser separando-se, uma vez que cada uma forma primeiramente um todo em si. Somente a seguir se tentaria considerá-las em sua união. É lícito, então, ao teólogo bíblico estar de acordo com o filósofo ou julgar que deva refutá-lo contando que o escute. Desse modo somente, de fato, pode estar armado de antemão contra todas as dificuldades que esse poderia lhe criar. Mas fazer mistério ou mesmo desacreditá-los como ímpios, esse é expediente funesto e sem consistência. Por outro lado, misturar as duas coisas e não lançar na ocasião com relação ao teólogo bíblico, senão olhares fugidos, acusa num defeito de solidez que faz com que, finalmente, ninguém sabia o que deve pensar da doutrina religiosa em conjunto. Das 4 dissertações que se seguem, nas quais, para mostrar a relação da religião com a natureza humana, afetada de boas como de más disposições, apresento a relação do bom e do mau princípio, como aquela de 2 causas eficientes que existem por si e influem no homem. A primeira já foi inserida na Revista Mensal de Berlim em abril de 1792. Entretanto, por causa da estrita ligação das matérias, não poderia ser descartada desta obra, que oferece seu desenvolvimento inteiro graças às outras 3 dissertações que ora foram acrescentadas. Immanuel Kant.